Se você clicou nesse vídeo esperando um tom efusivo, o popular céu de brigadeiro, alegria incontida de um torcedor santista que está feliz com o anúncio do seu novo técnico, talvez você possa se frustrar. Mas por mais que eu esteja feliz com o anúncio da contratação de Pedro Caixinha, um nome que eu já vinha defendendo que o Santos contratasse há muito tempo, antes de tudo, apesar da minha paixão pelo Santos Futebol Clube, eu tenho compromisso com a minha profissão. Eu sou jornalista de profissão e eu tenho compromisso com você que me segue. E, aliás, muito obrigado aos quase 7 mil inscritos deste canal. No ano mais trágico da história do Santos, este canal quase triplicou o número de inscritos. E isso eu devo a cada um de vocês que se inscreveram e que estão assistindo esse vídeo. Mas os motivos para comemorarmos se encerram aí, porque na tarde desta segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024, popularmente conhecido como a antivéspera do Natal, o torcedor do Santos percebeu que é presidido por um dirigente que é um mentiroso contumaz. Me dói dizer isso, eu não gostaria de dizer isso, mas Marcelo Teixeira mentiu descaradamente ao torcedor do Santos. Marcelo Teixeira tratou o torcedor do Santos como imbecil e Marcelo Teixeira, mais grave do que isso, na hora H, quando precisou dar a cara a tapa e dar explicações diante da falta de respostas para uma confusão que ele mesmo criou, fugiu. Essa é a palavra. Então, o Marcelo Teixeira termina a segunda-feira carregando dois adjetivos que são muito pesados: mentiroso e fujão. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Então, bem-vindos a mais um vídeo do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo de hoje vamos falar sobre a inacreditável coletiva de imprensa do Santos, na qual Pedro Martins foi anunciado como novo CEO do Santos, Pedro Caixinha, o seu xará, foi anunciado como novo técnico do Santos e Marcelo Teixeira teve um desempenho absolutamente estarrecedor. Antes da gente começar, se inscreva no nosso canal se não estiver inscrito, ative o sininho para você não perder nada daquilo que nós publicamos, vídeo novo, análise, live, etc e tal, comente, compartilhe, vamos juntos rumo aos 7 mil inscritos, estamos chegando, estamos cada vez mais próximos e depois vamos crescendo cada vez mais, com metas ambiciosas. O ano de 2025 vai ser muito bacana aqui para o nosso canal, tá bom? Aliás, compartilhe o nosso conteúdo, hype esse vídeo, se quiser e puder, vire membro aqui do nosso canal, clique no botão Seja Membro e conheça os valores e condições para você apoiar o produtor de conteúdo independente, tá certo? Então vamos lá, meus amigos. Eu quero começar relembrando a cada um de vocês, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, uma reportagem publicada no dia 6 de dezembro de 2024 pelo Globo Esporte. Entrevista, reportagem assinada por Ana Canhedo, Bruno Cassucci e Iago Rudá, cujo título é o seguinte: presidente diz que Santos já tem novo técnico e discute planejamento para 2025. E no meio desta entrevista, ele diz o seguinte, abre aspas para o presidente Marcelo Teixeira: nós estamos recebendo críticas negativas, eu concordo, admito, mas daqui a pouco vocês vão entender por que são essas estratégias. Eu não consigo divulgar. São compromissos existentes, são contratos que estão em vigência. Eu não posso antecipar fatos. Ah, o Santos não tem treinador. O Santos tem treinador. Eu não posso divulgar o treinador. Eu não tenho condições de fazer essa divulgação. O Santos trabalha no planejamento com o treinador? É lógico que trabalha. O Santos não trabalharia com ninguém sem ter o treinador. E aí ele disse que este profissional estava sob contrato com outro clube e evitou dar um prazo para anúncio. Isso, repito, foi dito pelo presidente do Santos, o senhor Marcelo Pirillo Teixeira, no dia 6 de dezembro, portanto, há 17 dias. Hoje, na tarde desta segunda-feira, na coletiva de imprensa,
o presidente do Santos mentiu ao torcedor do Santos. Ou melhor, mostrou que havia mentido. Não que ele estava mentindo hoje, né? Porque olha o que ele disse. O meu plano A não estava para este ou aquele treinador, este ou aquele jogador. O meu plano A estava direcionado para o Pedro Martins, que é o novo CEO do Santos Futebol Clube. E aí ele diz que esperava que o Pedro tivesse vida mais curta no seu antigo clube. Para quem não sabe, Pedro Martins estava no Botafogo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, mas que como o Botafogo foi ao Mundial de Clubes, o Pedro Martins solicitou um tempo maior para se desligar do time do Rio de Janeiro e vir até o Santos. E aí, segue o Marcelo Teixeira. Percebam a mentira evidenciada pelo próprio presidente, como se não bastasse nada. Voltando ao Marcelo Teixeira na tarde de hoje, segunda-feira, dia 23, quando eu estou gravando esse vídeo. Agora são 4 horas e mais 16 minutos. Quando colocamos à disposição na semana passada, ele, Marcelo Teixeira e o Pedro Martins, ele solicitou que pudesse se desligar do seu clube até sexta, no dia que passou, sexta da semana passada. Tivemos rápida conversa no sábado, um início, para que no sábado nós pudéssemos começar as definições. A primeira delas é o novo treinador. Demos essas opções para o Pedro. Mas que opções? Não estava fechado, Marcelo Teixeira? Me explica. E aí ele segue. Ao avaliar, ele fez a sua definição. No sábado, também conhecido como anteontem, hoje é segunda-feira, ele entrou em contato com o profissional e comunicou que finalizou ontem a contratação do novo treinador. Então percebam como a mentira, ela tem perna curta, né? Ela demora para aparecer, mas ela vem. O Santos, que já tinha treinador contratado no dia 6 de dezembro, na verdade, contratou o Pedro Caixinha neste domingo. Ele já foi anunciado pelo Santos, tá? Ele foi anunciado pelo Santos. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Que o Santos já fez o anúncio do Pedro Caixinha. Só para deixar bem claro aqui para vocês, esse vídeo pode ficar longo, mas a gente tem que mostrar a verdade para o torcedor do Santos. Então tá aí, ó. Deixa eu clicar aqui que fica melhor para vocês verem. Tá aí, ó. Deixa eu tirar o banner aqui. Olha o post do Santos aqui. Bem-vindo, Pedro Caixinha. O português Pedro Caixinha é o novo treinador do Santos Futebol Clube. O técnico já está ativo na execução do planejamento de futebol para 2025 e na definição do elenco de atletas para o próximo ano, para cima deles. Bom, é mais uma mentira do Santos, porque o Pedro Caixinha quase acertou com o Grêmio neste final de semana. Então não tem planejamento coisa nenhuma, o Pedro Caixinha não estava contratado desde o começo do mês coisa nenhuma, o Marcelo Teixeira é um mentiroso contumaz que acreditou no papo furado de Alexandre Galo, este profissional que não tem nenhuma competência para permanecer ainda empregado no Santos. O Pedro Martins se desligou do Botafogo na sexta e no domingo ele contratou o Pedro Caixinha. Isso significa que a contratação de um técnico demorou 2 dias. O senhor Alexandre Galo, este profissional incompetente para o cargo que ele foi designado, demorou mais de 30 dias para contratar um treinador. Ele não conseguiu contratar nenhum treinador. E não me venha com este papo furado de que já estava acertado, porque, sob o pretexto número 1 de que era um técnico empregado, mentira, o senhor Pedro Caixinha foi demitido do Bragantino antes da coletiva na qual entrevista ao Globo Esporte, na qual o Marcelo Teixeira disse que o treinador estava contratado. Pedro Caixinha está livre no mercado há quase o mesmo tempo que o Santos está sem treinador. O Santos não sabe explicar por que Alexandre Galo foi às pressas para a Argentina tentar contratar o Gustavo Quinteiros. Por quê? Ele vendeu... A verdade precisa ser dita, meus amigos. A verdade precisa ser dita. O Alexandre Galo, este profissional que permanece no cargo sem nenhuma justificativa, deu garantias ao presidente do Santos de que Gustavo Quinteiros, do Vélez Sarsfield, seria o novo treinador do Santos. Quando a água bateu naquele lugar, que você sabe qual, o Alexandre Galo pegou um voo às pressas para a Argentina, tentou um ultimato para contratar o Gustavo Quinteiros do Vélez, não conseguiu,
ouviu um não do Gustavo Quinteiros. Para não perder viagem, tentou a contratação de outro Gustavo, o Gustavo Costas, do Racing, também da Argentina. Não conseguiu de novo. Voltou de mãos abanando da Argentina e se mostra, mais uma vez, um profissional incapaz de desempenhar as suas funções. E a coletiva de hoje ela é tão estarrecedora, ela é tão vergonhosa, e ela deixa o torcedor do Santos tão frustrado, irritado, revoltado, porque era para nós estarmos aqui, todos nós, felizes com a contratação do Pedro Caixinha. E me deixem fazer um parênteses aqui para dizer que eu estou contente pela escolha de Pedro Caixinha. É um treinador que o seu time, o Bragantino, marcava pressão, jogava para frente, tinha um futebol ofensivo, tinha um jogo veloz, de boa intensidade. Ah, André, mas ele quase caiu. Pois é, mas uma coisa que ninguém conta é que o Bragantino do Pedro Caixinha, que chegou a disputar uma final de Copa Sul-Americana, num intervalo curto de tempo, perdeu o Léo Ortiz, perdeu o Claudinho, perdeu durante o Campeonato Brasileiro este que acabou o Elinho, perdeu o Arthur, perdeu uma série de jogadores e não houve a reposição. Porque o intuito do Bragantino não é formar time para ser campeão. Eles pegam jogadores e vendem por quantias muito maiores do que aquelas que eles contrataram. É assim que a Red Bull trabalha. Então, o Pedro Caixinha também foi sabotado pelo Bragantino. Então, eu quero dizer que eu estou contente pela escolha do Pedro Caixinha, mas o anúncio do novo treinador do Santos foi eclipsado, foi omitido não é a palavra, mas ficou em segundo plano, vamos dizer assim, por conta das trapalhadas de uma gestão perdida. E o ponto mais baixo da coletiva de hoje foi quando o Marcelo Teixeira fugiu de perguntas, porque ele é bom de gogó, ele é bom para falar, ele se acha um encantador de serpentes que ilude o torcedor do Santos com papo furado, mas não cola mais. Ele fez todo um discurso, né? Disse mais uma vez esse papo que ninguém aguenta mais, de que o planejamento para 2024 teve todos os seus objetivos alcançados, que era a vaga na Copa do Brasil pelo Paulista e a volta do Santos à Série A, que não é mais do que obrigação, né? Então fica com essa ladainha, dia 23 de dezembro. E aí ele fala um monte de baboseira e começam as perguntas. O Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, um dos melhores repórteres da cobertura do Santos, ele começa a parte de perguntas, né, com um questionamento muito forte ao presidente do Santos. Que ele diz o seguinte: Marcelo Teixeira, o que aconteceu? Por que o técnico que você dizia que estava definido, aparentemente não é o mesmo que está sendo anunciado agora? O que aconteceu? E o Marcelo Teixeira disse que o Pedro Martins estava sendo apresentado como executivo de futebol e que era a ele que deveriam ser feitas as perguntas. Fugiu. Sabe, Marcelo, presidente, que a desculpa, o pedido de desculpa, muitas vezes é a coisa mais honrosa que o ser humano pode fazer. Pisou na bola, fez cagada, errou feio, peça desculpas, sinceramente. Nem isso o senhor teve a capacidade de fazer. Nem um pedido de desculpa, presidente. O senhor fala as coisas e perceba, presidente, como, dessa forma, o senhor abala o principal pilar que um dirigente precisa ter, que um mandatário precisa ter: credibilidade. A partir de agora, presidente, como é que a torcida do Santos vai confiar em uma palavra sequer do senhor? Se o Santos tinha treinador no dia 6 de dezembro, por que esse treinador só foi contratado ontem, dia 22 de dezembro? Por que o senhor, diante da falta de respostas, foge das perguntas? Por que, presidente? O senhor só quer surfar a onda? O senhor só quer ficar por cima da carne seca? Quando o senhor viu o nível das perguntas que teria que responder, o senhor terceirizou para um rapaz que também não sabia responder nada. Ele foi questionado: Pedro Martins, se o senhor é o novo CEO do Santos, o que acontece com o Paulo Brax, que é o novo CEO? O que acontece com o Alexandre Galo? Ele não soube responder, porque ele foi contratado às pressas para contratar um treinador, porque a direção do Santos, incompetente,
demorou 35 dias para contratar um treinador e o rapaz resolveu em 48 horas. Então, meus amigos, em que pese o fato do Santos ter anunciado um treinador com o qual eu simpatizo, com o qual eu tenho afinidades do ponto de vista tático, isso fica em segundo plano. Porque o Santos é uma várzea, o Santos é uma bagunça, o Santos é uma vergonha. E não tem nada contratado, tá? Para a gente finalizar esse vídeo, lá pelas tantas, o Pedro Martins disse que vai agora, cadê aqui que eu até anotei? Ele disse que tem uma série de nomes monitorados e que a partir de agora ele vai analisar com profundidade as negociações. Quem vale a pena ser contratado e quem não vale. Ou seja, Alexandre Galo, Paulo Brax, Marcelo Teixeira e companhia demoraram mais de 30 dias para fechar com o treinador. E o Santos, faltando 10 dias para embarcar para a pré-temporada nos Estados Unidos, pelo menos agora tem um treinador. Mas não tem nenhum jogador anunciado e o que mais dói aos analistas de futebol, aos torcedores do Santos. Tem um presidente mentiroso que terceiriza a responsabilidade e que foge de perguntas. Isso é muito triste, isso é estarrecedor e isso pode comprometer o futuro do Santos, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar. Me desculpe se você ficou frustrado porque clicou nesse vídeo achando que seria um vídeo alto astral, mas os pingos precisam ser colocados nos is e as verdades precisam ser ditas. Afinal de contas, por mais que eu torça pelo sucesso do Santos, este canal é independente, eu não tenho rabo preso com ninguém e eu não devo nada ao Santos. Então a gente vai elogiar quando tem que elogiar e vai criticar quando tem que criticar. O treinador contratado pelo Santos é muito bom, mas ele poderia ter sido contratado há 40 dias atrás. Não foi, porque a direção atual é incompetente e foi incapaz de contratar este treinador. E tenho dito. Se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe, deixe o seu like, vire membro se quiser e puder, hype esse vídeo e fique ligado que a gente volta a qualquer momento. Nos próximos dias faremos uma análise de como jogam os times de Pedro Caixinha, tá certo? Fiquem todos com Deus e até uma próxima.